E se a coisa mais pura e autêntica da sua vida fosse, na verdade, uma mentira sangrenta? E se a sua maior crença, aquilo que te dá mais conforto e identidade, fosse apenas uma sombra projetada na parede da sua própria ignorância? Pois é, eu já estive lá. Não numa metáfora, mas num lugar de verdade, com o cheiro de mato, o som de grilo e o sol de um domingo de outono. Era a fazenda da família de uma antiga namorada minha. O lugar parecia ter saído de uma crônica do Veríssimo, uma ode à vida simples e à tradição. A gente estava almoçando e a estrela daquele banquete rústico e perfeito era uma linguiça artesanal que eles fabricavam lá na fazenda. Essa minha namorada era a sacerdotisa daquele ritual. Com seus olhos brilhando, o peito estufado de orgulho, ela explicava com a certeza de quem recita um dogma que aquela linguiça era a mais pura do mundo. Ah, foi feita aqui na fazenda, amor. Eu não vou contar pra vocês o apelido que ela me chamava na época, porque é muito constrangedor. Mas ela continuava. Ah, essa linguiça, meu amor, é feita de forma tradicional, como os meus avós faziam. Sem conservantes, sem porcaria, tudo natural, é o puro sabor da vida do campo. Eu olhava pra ela, tão convicta na sua narrativa, que eu só sorria, né? O ar parecia mais limpo, a água do poço parecia mais fresca e aquela linguiça feita de carne fresca e temperos naturais tinha um sabor da verdade. Aquele era o nosso paraíso, nosso Éden particular construído tijolo por tijolo com a argamassa do romantismo e da idealização dos 15 anos. Aquele era o paraíso dos olhos fechados, onde a realidade não precisava ser encarada, apenas saboreada. E ela se gabava ali do processo artesanal, da pureza de cada ingrediente, de como a família mantinha viva uma tradição de gerações. E ela não estava mentindo, lógico. Ela acreditava em cada palavra com a fé de quem nunca precisou ligar a lanterna e dar uma espiadinha no porão. Aquele era seu status quo, a sua zona de conforto. Um pequeno mundo perfeito e autocentrado onde a felicidade era medida pela quantidade de gordura na ponta dos dedos. Mas veja bem, meus queridos paradigmáticos, esse é o truque mais antigo da psique humana. Nós nos agarramos a verdades convenientes. Criamos narrativas sobre coisas para que elas caibam bonitinho nas nossas vidas. A carne é alegre, a bebida é relaxante, o celular é essencial, o trabalho é dignificante. E aí a gente segue em frente, mastigando e engolindo essas histórias como se fosse a mais pura e inquestionável das realidades. A gente se apaixona por sombras, sem nunca ousar virar o pescoço para ver de onde vem a luz. E foi nesse almoço de domingo, com o cheiro de lenha queimando e o sorriso inocente no rosto dela, que eu percebi que todos nós, em algum nível, vivemos num paraíso artificial. Mal sabíamos, na verdade, que, para Platão, nós não estávamos no paraíso. Estávamos, na verdade, na caverna. Há uns 2.500 anos atrás, um cara chamado Platão, filósofo grego, um cara de poucos amigos e um baita talento para alegoria, ele sacou que uma ideia que, putz grila, modéstia à parte, explica muito bem o que você acabou de escutar. Ele disse que nós somos como uns prisioneiros acorrentados desde que nascemos no fundo de uma caverna. Não uma caverna de verdade, lógico, mas uma metáfora para nossa ignorância. A gente vive ali, de costas para a entrada, vendo apenas as sombras que umas marionetes projetam na parede à nossa frente, iluminadas por uma fogueira que a gente nunca vê. E por quê? Porque para nós as sombras são a única realidade. A gente não conhece nada além delas. Olha só a ironia. A gente pensa que está livre, mas está preso. A gente acha que a realidade é o que nos contam, é o que aparece na nossa tela, é o que nossos pais nos ensinam, é o que nosso grupo social aplaude. E as correntes, meus amigos, não são de ferro. Elas são feitas de tradição, de conveniência, de medo de ser diferente, de um conforto que não tem preço, mas tem um custo muito alto, o preço da verdade. A gente se apega ao que é mais fácil, ao que é mais bonito de se ver, ao que é mais simples de se engolir. A gente não quer saber de onde vêm as sombras, quem está projetando as marionetes, quem acende a fogueira. A gente só quer continuar aplaudindo o espetáculo. E foi exatamente isso que eu vi naquela fazenda, naquela mesa farta, naquela conversa ufanista sobre a pureza da linguiça e a tradição da família. Eu vi uma caverna. Minha ex-namorada e sua família eram prisioneiros acorrentados em uma narrativa que eles mesmos criaram e da qual se orgulhavam. As sombras eram imagens de uma vida no campo bucólica, artesanal, sem as impurezas do mundo moderno. A fogueira que projetava essas sombras era o discurso idealizado sobre o processo de fazer a linguiça, sobre a vida pura, sobre a autenticidade de suas escolhas. Eles acreditavam que, ao saborear aquela carne, eles estavam se conectando com algo maior, algo que escapava da realidade industrial e cheia de conservantes. E eles estavam certos, em parte, mas a realidade estava, na verdade, do lado de fora daquela caverna. E a gente faz isso o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida. A gente se apaixona por perfis do Instagram, que são apenas sombras de uma vida que nunca existiu. A gente vota em narrativas políticas que projetam uma realidade simplista sem o menor traço de complexidade ou nuance. A gente consome produtos que prometem felicidade, status, mas que são apenas reflexo de um vazio existencial. A gente prefere o conforto da caverna, a estabilidade das sombras, a vertigem de encarar o mundo real. O mundo lá fora é assustador, é barulhento, é sujo, é imprevisível.
Ninguém quer ser arrastado para a luz do sol, especialmente quando a ilusão é tão aconchegante. Ninguém quer saber o que de fato se esconde por trás daquelas marionetes. Mas o que acontece, meus queridos paradigmáticos, quando um dos prisioneiros decide virar o pescoço e dar uma olhada na fogueira? O que acontece quando ele não se contenta mais em apenas ver o show, mas quer saber como que a mágica é feita? O que acontece quando ele decide perguntar não sobre a sombra, mas sobre o objeto que a projeta? O que acontece quando o seu narrador aqui, no meio de um almoço de domingo, resolve estragar a festa de todo mundo com uma pergunta simples sobre o processo? Então, a pergunta. Aquele momento, meus queridos, foi a versão paradigmática de um soco no estômago. A festa estava em andamento, o som dos talheres, o tilintar dos copos, o aroma do churrasco, tudo em seu devido lugar. A minha namorada estava sorrindo, radiante, como se tivesse acabado de servir o Santo Graal. E eu ali, com um sorriso levemente de canto de boca, lancei a pedra no meio da lagoa daquele paraíso artificial. Eu juro que foi sem querer. A voz saiu com calma, quase um sussurro, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas você sabe como que é a fabricação de uma linguiça aqui na fazenda? Aqui vocês realmente fazem todo o processo desde o começo? Silêncio. Ah, o silêncio. Um silêncio que no almoço de família é mais estrondoso que qualquer bomba. Antes eu tivesse falado sobre alguma coisa mais leve, tipo a política. O garfo, que estava a centímetros da boca dela como um asteroide em rota de colisão, parou no ar. O sorriso dela se desfez como um borrão de confusão e desconforto. O paraíso desabou. E a beleza, meus amigos, é que a pergunta não era sobre a linguiça artesanal, era sobre a realidade. A linguiça era apenas o objeto, o símbolo. A pergunta era sobre o processo, sobre o que está por trás do que a gente consome. E a resposta para a maioria das pessoas não interessa. A gente só quer o produto final, bonito, embalado com a história que a gente quer ouvir, o storytelling. A gente não quer saber da matéria-prima, da violência que muitas vezes a precede. A pergunta é a maior arma do conhecimento. Uma pergunta bem colocada pode derrubar mais muros do que qualquer exército. Ninguém quer ter suas verdades questionadas. A gente não quer que a realidade nos incomode. A gente prefere a ilusão que nos faz dormir em paz. O nosso mundo é construído sobre convenções e mentiras consensuais. Nós, como prisioneiros na caverna, nos unimos em uma fé coletiva nas sombras que nos mostram. Quem ousa perguntar o que é isso? Qual é o risco de ser ridicularizado ou, pior, de ser visto como o chato que estragou o almoço? A verdade, muitas vezes, é a menos convidativa das convidadas. Eu sei, eu sou o cara que estragou a festa. Eu fui o Mick Jagger do almoço em família. E por que eu fiz isso? Por que eu insisti em uma pergunta que ninguém queria ouvir a resposta? Porque a realidade, por mais cruel que seja, é o único caminho para a liberdade. E a liberdade, por mais assustadora que seja, é o único caminho para a autenticidade. Ela precisava ver a fogueira para entender o que ela comia não era uma sombra, e sim um resultado de um processo. Ela precisava entender que a tradição não era pura, mas como toda coisa humana, era um emaranhado de violência e costume. Ela precisava entender que o que ela fazia feliz era, na verdade, uma história que ela contava para si mesma, e não era a verdade dos fatos. O feitiço estava desfeito, a pergunta tinha sido feita, o silêncio na mesa era a prova, e agora era só uma questão de tempo até a realidade crua começar a escorrer pelas rachaduras daquela narrativa perfeita. A pergunta foi feita. E a resposta? Bom, a resposta era inevitável, né? E a resposta, meus queridos paradigmáticos, não foi bonita. Ela não era poética, ela não era idealizada. Ela era a realidade crua, a matéria-prima do mundo sem um verniz da narrativa romântica. E a resposta veio através da tia velhinha com a calma de quem conta uma história que, para ela, é a mais normal do mundo. Ah, o processo, meu filho. Aquele ali é do jeito antigo. A gente pega um porco e eu vou poupar vocês dos detalhes pro YouTube não achar que esse vídeo é um vídeo de terror gore, mas o processo com certeza deixaria qualquer Fred Krueger e Jason sem dormir por semanas. No final, a tia velhinha começou a falar sobre os pedaços menos nobres do porco, e por menos nobres, ela disse com um sorriso sincero: eu quero dizer tudo que não é filé, né? O que sobra. E a gente moía com a máquina manual, sabe? Aquela que tem uma manivela, depois mistura tudo numa bacia à mão mesmo, com sal, pimenta do reino, um alho. E a linguiça? Ah, a linguiça é a parte mais divertida. A gente pega o intestino do porco e usa ele para rechear a mistura. Tem que ser bem cuidadoso para não rasgar. É isso, meu filho. Deixa defumar por horas e tá pronta. O silêncio da mesa foi o mais profundo que o silêncio do espaço. Aquele foi o momento que a verdade se manifestou na sua forma mais brutal. Não era uma ideia, não era um conceito abstrato. Era a história de como a comida na sua boca, a comida que fazia se gabar de pureza e tradição, havia nascido da violência, do sangue, do intestino. O avô, o tio, o pai, eles eram os projetores das marionetes.
os guardiões da fogueira. Eles não estavam mentindo. A linguiça era de fato artesanal, mas a realidade do que é artesanal não é bonita. Ela não cabe nos filtros do Instagram, nem no discurso do orgânico. A realidade é bagunçada, é visceral, é crua, como na alegoria da caverna. Eu vi a luz ofuscando ela. Eu forcei a minha namorada a virar o pescoço para ver a fogueira. O paraíso dela não era um lugar de pureza, era uma caverna construída sobre um alicerce de violência e sangue. A sombra na parede era a imagem da linguiça perfeita no prato. E a realidade por trás da sombra era a máquina de moer carne com as mãos sujas e os pedaços menos nobres. E não vamos ser ingênuos. A gente faz isso o tempo todo. A gente adora falar sobre sustentabilidade quando compra uma camisa de R$10 que foi feita num lugar no mundo por um salário miserável. A gente se emociona com histórias de superação, mas ignora o contexto social que obrigou alguém a ter que lutar tanto para simplesmente existir. A gente adora aplaudir o lindo palco iluminado, mas não conhece os bastidores cheios de gritos, gambiarras e suor para concluir o espetáculo. A gente adora a história do produto, mas odeia o processo de como ele foi feito. A gente quer o resultado final e não o meio. Porque o meio nos força a confrontar o nosso privilégio, a nossa ignorância, a nossa conveniência. A verdade, ela é inconveniente. E a ilusão é um analgésico poderoso. A minha namorada ainda tinha um garfo na mão. Mas não havia mais linguiça ali, havia apenas uma verdade crua. O espetáculo havia acabado. Agora, a reação dela seria a única coisa que importava. A linguiça artesanal, o orgulho da família, o símbolo da pureza, tudo desabou num milésimo de segundo. A mão dela, que estava segurando o garfo com aquela preciosidade no espeto, começou a tremer. Não era um tremor de frio nem de raiva, era um tremor de desorientação, de quem pela primeira vez na vida estava vendo o mundo sob uma luz que jamais imaginou. Os olhos dela, que no minuto estava brilhando com orgulho da tradição, agora está vazio. O rosto ficou pálido, a boca se abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. O garfo, que de repente estava parecendo pesado demais, escorregou pelos seus dedos, caiu no prato com um som metálico e seco. Aquele som, meus amigos, não foi um som de um garfo, foi o som da sua realidade rachando. Platão já dizia que a verdade não é uma libertação instantânea, mas sim um choque. Quando o prisioneiro é arrastado para fora da caverna, a luz do sol não é uma bênção. Ela cega, ela dói. O prisioneiro não quer olhar para a realidade. Ele quer voltar para a escuridão confortável das sombras, para a ilusão que ele conhecia e que fazia se sentir seguro. Ele prefere se apegar à dor familiar na mentira do que à dor desconhecida da verdade. E foi exatamente isso que eu vi nos olhos dela. A dor da realidade. A dor de descobrir que a sua crença mais profunda, aquela que conectava com a sua família e com que ela julgava ser mais puro e autêntico, era uma ilusão. Ela não estava com raiva de mim, pelo menos não naquele momento. Ela estava com raiva da verdade. Eu era apenas o mensageiro, o chato que voltou para a caverna e disse que o show era, na verdade, uma farsa. A gente tem uma necessidade quase patológica de acreditar. A fé na narrativa é o nosso refúgio. E quando essa fé é arrancada de nós, o que sobra é um vazio, um buraco escuro onde antes havia uma verdade que nos dava conforto. E esse é o grande problema do nosso tempo. A gente não quer a verdade. A gente quer a nossa verdade. A gente não quer ver o processo, a gente quer ver o produto bonito e limpo. A gente não quer saber de onde vêm as nossas roupas, nossa comida, nossa energia. A gente só quer a narrativa que nos permite continuar consumindo sem culpa. A gente não quer a complexidade da vida. A gente quer os filtros. A gente não quer a realidade, a gente quer a performance da realidade. E quando o palco se apaga, a gente se depara com a dor do que realmente somos. Prisioneiros de nós mesmos, com medo de olhar para a luz. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O almoço, que deveria ser um momento de celebração, se transformou num funeral. Um funeral por uma verdade que ela tinha acabado de perder. A linguiça no prato agora era só um lembrete do que havia morrido. Mas, como toda morte, essa também abriu espaço para um novo começo. E foi nesse momento, nesse exato segundo de dor, que a fuga da caverna começou. O fim da história do almoço de domingo, para ela, foi o começo de um novo paradigma. A verdade crua da linguiça foi a semente que plantou a certeza de que ela jamais, em tempo algum, voltaria a comer carne de novo. Ela acabou virando vegana. E foi com uma convicção que só o choque de uma epifania pode trazer. Ela se sentia livre, livre da culpa, livre da ignorância, livre das correntes de tradição de sua família. Ela havia de fato escapado da caverna. Ou pelo menos foi o que ela achou. Mas veja bem, meus amigos, aqui reside a grande ironia da nossa jornada. A liberdade é uma ilusão que a gente vende para si mesmo. A fuga da caverna de Platão não é um passeio num parque. É uma jornada traumática que muitas vezes nos leva a construir uma nova prisão. Uma prisão que, por ser nossa, nos parece um palácio. Ela trocou as sombras da linguiça pelas sombras da alface.
Ela substituiu a fé na tradição pela fé na pureza moral. Ela abraçou um novo dogma, uma nova verdade absoluta, que a fez se sentir superior por ter visto a luz. O problema é que a luz dela era apenas a luz de uma nova fogueira, projetando um novo conjunto de sombras na parede de uma nova caverna. E as correntes dessa nova prisão? Elas são ainda mais fortes. Elas são feitas de idealismo, de autojustiça. A gente se torna tão preso à nossa nova verdade que qualquer coisa que contradiga é vista como uma heresia. Ela trocou o discurso do somos os puros por causa da tradição para o discurso do somos os puros por causa da escolha. Mas em ambos os casos, a pureza é um conceito que serve para nos separar dos outros, para nos colocar numa posição de superioridade moral. Ela fugiu de uma violência, a do abate do porco, para fechar os olhos para outras violências. A exploração do trabalhador rural, o esgotamento do solo, o uso de agrotóxicos em monoculturas. Ela fugiu de uma realidade crua para abraçar outra, mais limpa na superfície, mas talvez ainda mais complexa e dolorosa em sua essência. O nosso grande problema, meus queridos paradigmáticos, não é a caverna, mas sim a nossa necessidade de cavernas. A gente precisa de certezas, a gente precisa de um mapa para a realidade. E quando a gente rasga o mapa, o que a gente faz? A gente procura um outro mapa. E o novo mapa, por mais bem desenhado que seja, é apenas mais uma reinterpretação da realidade, não a realidade em si. A gente não está mais acorrentado por falta de opção, mas por escolha. A gente escolhe as nossas correntes, os nossos dogmas, as nossas verdades convenientes. A gente se liberta de uma prisão, mas a gente já está projetando a planta da próxima. E a nova prisão é mais perigosa porque nos faz acreditar que a fuga finalmente aconteceu. O ato de se tornar vegana não foi o ponto final da sua jornada. Foi, na verdade, a primeira volta no labirinto de uma nova realidade. A grande pergunta não era mais se ela comia carne. A pergunta era, ela realmente havia deixado a caverna ou apenas trocado de cela? Então a gente chega no fim da nossa jornada, mas não o fim da pergunta. O que de fato eu disse para ela que a fez mudar de ideia? Não foi a descrição do processo. A descrição foi apenas o estalo. O que eu disse de verdade foi a pergunta. Eu a forcei a sair do conforto da certeza e olhar para a incerteza. A verdade que a libertou não foi a de um processo, mas a de uma falha na sua narrativa. A libertação, no nosso caso, não vem com uma resposta, mas com o choque de ver que a pergunta já era, por si só, uma libertação. A verdade, para a maioria de nós, é indigesta. E aqui eu preciso ser bem sincero com vocês. A gente falou de fuga, de liberdade, nova realidade, mas e se a caverna de Platão não for um lugar de onde a gente foge, mas uma condição da existência humana? E se a gente não puder escapar? E se a única coisa que podemos fazer é nos tornarmos conscientes das nossas próprias correntes? E se a liberdade não for a ausência de crenças, mas sim o ato de escolher quais sombras a gente quer seguir? E, mais importante, de estar sempre disposto a questionar a fogueira que as projeta. A gente precisa parar de se enganar. Não existe realidade pura. O que existe é uma interpretação da realidade. A gente não foge da caverna para um mundo de luz e verdade absoluta. A gente foge de uma prisão para construir uma outra. O importante, a meu ver, não é a fuga, mas a jornada do autoconhecimento. A liberdade está em saber que você tem escolhas, mesmo quando as opções parecem limitadas. A liberdade está em olhar para suas próprias sombras e dizer, eu sei de onde vocês vêm, e eu sei que vocês não são toda a realidade. Então eu pergunto para vocês agora, qual é a sua caverna? E qual sombra você mais insiste em acreditar? É a sombra de uma ideologia política que promete salvação? É a sombra de um estilo de vida que você vê no Instagram e acha que é felicidade? É a sombra de um relacionamento que você se recusa a ver a realidade? A libertação não está lá fora, ela está aqui dentro, na coragem de olhar para a verdade nua e crua de quem você é. E é por isso que aqui no Paradigmas a gente vai muito mais longe no diálogo do que com certezas. A minha verdade pode ser a sua ilusão, e a sua ilusão pode ser a minha realidade. Então eu te convido a pensar. Me diga aqui nos comentários, a sombra que eu preciso enfrentar é essa. E se você gostou dessa jornada, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que a gente possa continuar cavando, porque a verdade não está pronta. Ela é uma obra em constante construção. Mas eu também posso estar completamente errado. Então pense sobre isso, fique bem e beba água. E aí, curtiu esse papo maluco? Se gostou, então aí, ó, tem mais 2 opções aí pra você enlouquecer ou encontrar algum sentido na vida e na realidade. E se inscreve no canal também pro YouTube continuar divulgando o nosso material. Muito obrigado por chegar até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. Até a próxima, pessoal.